Estamos na Plaza Constitución mais uma vez e hoje vamos pegar o trem para Chacomús. Esta estação é majestosa. Foi construída em 1887, mas sua ampliação terminou em 1933. Por isso ela tem esse formato de palácio. Como podemos ver, estamos gravando numa manhã de um dia de semana e todo mundo está indo para o trabalho. Calcula-se que 1 milhão de pessoas por dia passam por esta estação. Temos que ir primeiro para Alejandro Korn e de lá pegar a conexão com o trem para Chacomús. É a forma mais barata de viajar. Como vai? Estou bem. Está tudo bem? Sim. Um prazer. Agora acabamos de embarcar no trem. De acordo com o que diz o horário, vamos partir às 8h40, mas tenho a sensação de que vamos sair um pouco atrasados. Como vai, querido? Tudo bem? Vou tirar uma foto. Sim, claro. Você vinha nesse trem? Sim. 8h43. Estamos partindo. 3 minutos mais tarde do que o horário previsto. Deveríamos demorar 55 minutos, vamos ver se cumpre o cronograma. Se você olhar aqui, estamos partindo da Plaza Constitucional. Temos que chegar até Alejandro Korn e depois fazemos baldeação para Chacomús. Colocamos o marcador aqui. Pronto, já está dentro. Viu? Viu como é fácil? Acabamos de cruzar o Riachuelo e passamos da capital federal para a província de Buenos Aires. Olá, tudo bem? Tenha um ótimo dia. Acabamos de chegar à melhor estação de todo o trajeto, Remédio Escalada. Aqui eu fazia meu trajeto diário na juventude, cerca de 15 minutos de Constitución até aqui. Não dá para ver porque o telhadinho da plataforma cobre, mas atrás estão as oficinas ferroviárias de Remédio Escalada, que deram origem ao nosso povoado, inauguradas em 1900. Aqui acabei de olhar no velocímetro que está dentro da cabine e estamos indo a quase 100 km por hora. Estamos atingindo o limite máximo de velocidade que este trem pode alcançar. – 9h35, em menos de 50 minutos, ligamos a Plaza Constitución com Alejandro Korn. Chegamos exatamente no horário previsto de acordo com o cronograma. Inclusive, o trem recuperou os 3 minutos de atraso com que saiu. E bem, aqui descemos do trem elétrico e vamos passar para o trem a diesel. Neste em que viemos é um trem chinês, um Chongguo Nanshe. China é Chongguo, Nan é sul e She é carro, então seriam trens do sul da China. E o outro modelo de composição que também funciona no elétrico são os Toshiba, que são japoneses. Então podemos dizer que na linha Roca temos uma disputa asiática. E a vantagem de ter viajado nos trens chineses é que eles têm ar-condicionado, especialmente hoje que está fazendo uns 30 graus, então foi uma grande vantagem. Os trens Toshiba japoneses não têm ar-condicionado, vão com as janelas abertas e isso até serve de incentivo para os pungas, para aqueles que roubam celulares pelas janelas do lado de fora. Para vocês terem uma ideia, fizemos 40 quilômetros desde a Plaza Constitución até aqui e ainda faltam 73 quilômetros. São 113 quilômetros de Constitución até Chacomús pela linha férrea, exatamente 113,5. Esse trecho da viagem nos custou 450 pesos, agora temos que passar o cartão SUB de novo para o próximo. Esse é o preço máximo que se paga no trajeto do trem urbano do Roca. E vocês devem estar se perguntando, e a estação Alejandro Korn? Será que tem alguma coisa a ver com Korn, a banda de heavy metal? Claro que não, meu querido. Quando criança, conheci a banda de heavy metal depois de conhecer a estação e achava que era formada por moradores de Alejandro Korn que usaram o nome da estação, mas era só coincidência. Alejandro Korn foi um médico muito importante do final do século XIX, começo do século XX. Ele foi militante da União Cívica Radical e depois mudou de lado e se tornou militante do Partido Socialista. Ele era um maçom importante e participou da reforma universitária de 1918. Então, Alejandro Korn era um figurão. A história mais curiosa é a do pai dele, Dom Carlos Korn. O cara era alemão, foi militar, mas quando aconteceram as greves têxteis de 1848, que impulsionaram as revoluções daquele ano e deram origem ao Manifesto Comunista de Marx, ele se recusou a reprimi-las. Por isso, ele foi condenado à morte e fugiu a cavalo até a Suíça. Lá, estudou medicina e depois veio para a Argentina.
Dom Carlos Korn se estabeleceu aqui, na região de São Vicente, e depois seu filho Alejandro Korn nasceu aqui, estudou em La Plata, etc, etc, etc. Acabamos de atravessar a ponte até onde vamos pegar o trem a diesel. Assim que decide um, o outro chegou. É muito louco porque a locomotiva que está lá diz Fuerza Bahia e provavelmente foi a locomotiva que levou as doações do trem e solidário a Bahia Blanca quando aconteceram as enchentes. Estou vinculado a esta locomotora. No T22 que vai nos levar hoje, podemos ver que são 3 vagões, incluindo um furgão para levar as bicicletas, que hoje está bem tranquilo. Vocês não têm ideia do que é esse trem, especialmente o furgão? Nos fins de semana, na verdade, por isso eu vim gravar o vídeo em um dia de semana tranquilo, porque nos fins de semana fica lotado de gente, muito cheio, então é preciso ter paciência. Obrigado. A parte do furgão daqui é linda. Eu me lembro do antigo trem que ia para La Plata. Antigo mesmo, e estou falando de uns 78 anos atrás. Era a mesma unidade e você viajava nesse furgão, com a bicicleta. Era pesado, consumiam de tudo. Não sei como está a vibe agora. Indo para Chascomús, imagino que é bem mais tranquilo, mas quem ia para La Plata achava mais pesado. É tão necessário o espaço para as bicicletas que em cada vagão colocaram um furgão. É fundamental viajar de bicicleta nesse trem. Aqui temos 2 fãs do topo que são chascomunenses, como se diz. Eu me chamo Lucia e eu pego o trem todo fim de semana porque estou na capital, vou para Chascomús e fico lá por 2 meses. É tu casa inteira. Eu venho de trem. Sendo 10h13, estamos partindo de Alejandro Korn. Tínhamos que sair às 10h10, mas como aconteceu no outro caso, estamos com 3 minutos de atraso. Podemos ver que o trem não tem ar-condicionado, aqui a gente viaja com a porta aberta para entrar um vento, senão com o calor que faz a gente morre. É importante esclarecer que, como estamos partindo neste trem às 10h10 da manhã, temos 4 serviços. Um às 6 da tarde. Que nem com reza a gente pegava esse, outro às 10, outro às 2 da tarde e outro às 18 e na volta. Também temos 4 serviços, que são os mesmos deste que retornam, ou seja, temos um às 7 da manhã, um ao meio-dia, um às 16 e o último às 20 horas. Estou falando horários aproximados, vocês confiram porque mudam dependendo do fim de semana, dia de semana, mas mais ou menos esses são os horários. No site da Trenes Argentinos você encontra todos os horários, até de conexões, de Constitución até Korn. Sempre considerem uns 30 minutos de margem, caso o trem de Constitución até Korn atrase, etc., porque isso pode acontecer e esse trem não espera por vocês. Chegamos à primeira estação desse percurso doncelar. Aqui já temos um híbrido entre o campo e a cidade, tem campo, tem vacas, etc. Mas ainda não deixa de ser totalmente cidade. Muita gente vem para esses lugares, porque comprar um terreno é muito mais barato do que na zona urbana. Então quem tem um dinheirinho guardado compra seu terreno. Começa e se muda para esses lados onde você tem um serviço de trem como este. Chegamos a Brandsen, a segunda estação deste percurso, e vale esclarecer que o trem não tem banheiro. É uma viagem de aproximadamente 1h30, mas você tem que aguentar, tem que ir antes de pegar o trem. Em Korn, onde eu não reparei se havia banheiros na estação. Espero que sim, se não, bem, vai ter que ser atrás de uma arvorezinha. No trem não há banheiro e não é possível descer nas estações intermediárias, pois ele para rapidamente. É muito pouco tempo aqui já, uma vez que passamos por Brandsen, a gente já se encontra numa zona rural. Aqui já se perde completamente a urbanização e dá para ver isso do lado de fora. Uma estrada que é a estrada 29, aquela que a gente usava para ir a Mar del Plata e não pagar o pedágio da estrada 2. Mas você demora mais porque é mão dupla, mais insegura e o percurso é mais longo. Podemos ver que a velocidade chega a 60 km por hora. Não sei se a câmera consegue captar o velocímetro daqui. Estamos indo a uns 55, só que em um momento chegou a tocar nos 60.
Não alcança a velocidade que o elétrico tinha. Mesmo assim, olha, porque pode andar forte, pode ir rápido, mas não sei porque isso não acontece. Obrigado. Terceira estação, bem de interior. O trem ficou parado aqui por 1 minuto no máximo e já estamos partindo. Estamos em Altamirano, uma estação de campo tremendamente linda que eu suponho que deve ser original de 1865, uma beleza. E agora já deixou de nos acompanhar. Ao lado da linha, a Rota 29, e o que temos é o caminho provincial número 27, olhem aqui. Todo esse caminho provincial é de terra, maravilhoso para fazer de bicicleta. Estação Gândara. Aqui ficava a histórica Companhia Láctea. É um vilarejo que deve ter no máximo umas 15 casas, acho, não acredito que tenha mais. E é isso. Pitoresco, você passa por lá, tem a fábrica de Gândara, antigamente abandonada. Lembro quando eu era criança e você passava de carro pela rodovia 2 indo para Mar del Plata e te davam de presente o iogurte da Gândara. Sendo 11h04 depois do horário previsto, chegamos ao comum. Como não tenho duração paroquial, é bem sucedido. Tenhamos em mente que este serviço e River em 165, prestado em seu momento pela Ferrovia do Sul, hoje, pelo serviço do trem Roca, é Toledo. O primeiro trem funcionou desde a Estação Parque, hoje Plaza Lavalle, até Floresta em 1857 e 8 anos depois já tínhamos o trem indo da Plaza Constitución até Chascomús, 113 quilômetros. Vínhamos conversando no trem com as meninas e reparem nessas camisetas incríveis que elas estão usando. Cliques modernos do Charlie e SA do Andy Warhol, e é você mesma que faz essas camisetas. Sim. Eu mesma faço. Sim, vamos fazer o jabá, como as pessoas podem te encontrar? Como Rolling Store no Instagram. Rolling Store. Store, assim. Você faz entregas para todo o país? Sim, fazemos entregas para todo o país. Por sorte, sim, os túneis. Mesmo que estejamos em Chascomús e tenha sido construído em 2014, vai me fazer lembrar da União Soviética. Onde encosto o cartão SUB para registrar o fim da viagem? Ah, aqui, pronto. Aí registramos o pagamento da viagem, saiu por 625 pesos. Não sei por que me cobrou esse valor, porque na verdade, de acordo com o que diz na página, de Alejandro Korn até aqui custa 1.100. Na verdade, só pagam a viagem até Korn e de Korn até Chascomús. Eles vêm de carona com a nossa viagem. Aqui na estação temos o mapa de Chascomús. Nós estamos aqui e temos que ir até aqui, que é o centro. Vamos ter aproximadamente umas 30, 40 quadras, 3, 4 quilômetros para quem nos assiste de países onde não medem por quadras. E me chama a atenção que eles têm o Chascobot. Você escaneia ali o código QR e ele te dá todas as informações da cidade. E aqui tem 26 pontos importantes para visitar em Chascomús. O mapa me mostra que temos 1 hora de caminhada até o centro, mas também há outras opções. Você pode pegar um ônibus que custa 1.000 pesos e te deixa a 3 quadras do centro de Chascomús. Ou um táxi que custa 5.000 e acabei de comprar uma água mineral Aruba. Me custou 1.300 pesos. A água custou mais que toda a viagem. Da Constitución até aqui. Estou caminhando pela Avenida Raul Alfonsín de Chascomús e encontro uns Transformers. O que é isso? Os Transformers de Chascomús. Agora, há pouco, uma seguidora parou de carro para me cumprimentar e ela disse: "Topo, te levo até o centro." Eu disse: "Não te agradeço muito, mas preciso caminhar esses quilômetros até lá." Na verdade, meu objetivo para 2026 é caminhar 10 quilômetros por dia todos os dias. Vai ser algo inegociável. Olha, encontramos aqui o Clube Atlético Chascomús. Eu nem sabia que esse clube existia. Mando meus cumprimentos para todos os seus sócios. Aqui estamos na esquina Raul Alfonsín e Hipólito Yrigoyen. Me mostra um lugar mais radical que esse no mundo. E já estamos no começo do centro de Chascomús. Uma caminhada árdua com esse calor. Olhem como é lindo o centro histórico de Chascomús. Mantém o calçamento de pedras. Tem tudo. Toda a sua essência de cidade do interior.
Se respira calma por essas ruas. Está bom, hoje está tranquilo por ser dia de semana. Nem quero imaginar como deve ser nos finais de semana. Embora eu suponha que a maioria das pessoas vá para o lado da lagoa e não ande tanto por aqui. Como dissemos, tínhamos chegado à nova estação de Chascomús. No entanto, aqui no centro da cidade podemos encontrar a estação original. Até dezembro de 2014, esta era a única estação que havia em Chascomús. O trem chegava aqui, entrava pela cidade. Inclusive podemos ver que os trilhos atravessam o centro, trilhos que já estão inutilizados porque o trajeto foi desviado justamente para não passar por aqui, pelo centro da cidade, e não atrapalhe o uso cotidiano das ruas. O trem pode ir mais rápido, etc, etc, mas aqui dá para ver parte do caminho. Acabei de vir caminhando pelos antigos trilhos do trem. Até 2014 viajei em vários trens por aqui que me levaram a Mar del Plata. E era lindo quando o trem passava por Chascomús, porque pela janela você podia ver toda a cidade. Bom, toda a cidade mesmo, porque a quantidade de gente que mora aqui, que são 43 mil habitantes, transforma o lugar em cidade. O prédio da estação é original desde 1865, quando começou a funcionar o Serviço de Constituição na Chascomús. Hoje em dia, no prédio da estação, funciona um museu ferroviário. E eu tive a sorte de vir hoje e ele estar fechado. Por quê? Porque hoje se celebram os 160 anos da inauguração da estação. Olá, tudo bem? Bom dia. Vi ali que o museu está fechado, né? Por causa das comemorações. Sim, hoje abre às 5, posso vir? Não tem problema? Pode vir, sim. Ah, beleza. Perfeito. Não visitaremos o museu, mas ao menos podemos aproveitar a comemoração. Este prédio imponente e bonito é a Prefeitura de Chascomús. E vocês devem pensar, deve ter centenas de anos. Mas não. Na verdade, ele foi construído em 1939 por Francisco Sánchez Salamone, um arquiteto bastante peculiar, com um estilo muito brutalista. Ele ficou conhecido por realizar grande parte das obras públicas da nossa província, encomendadas durante o governo de Manuel Fresco, um governador bastante polêmico e nefasto da nossa província. Para que vocês tenham uma ideia, Fresco esteve no ato nazista do Luna Park em 1938, mas neste caso aqui, ele adotou um estilo colonial. A que se deve isso é que justamente neste terreno funcionava anteriormente o Cabildo de Chascomús. Que bom, foi demolido na época, acabamos de vir da prefeitura de Chascomús. E muitos vão achar que Raul Alfonsin, que era de Chascomús, foi prefeito de Chascomús. Mas não, ele foi vereador. Com 27 anos, hein? Entrou para o Clube dos 27. E para quem se pergunta quem foi Alfonsin, estamos falando de Raul Alfonsin. Ele foi presidente da nação entre 83 e 89, foi o pai da democracia. Porque ele foi o primeiro presidente eleito depois da última ditadura militar. E nesta casa aqui, Alfonsin viveu entre 1957 e 1972, muitos anos. Aliás, quero saber de vocês nos comentários, o que acham do governo de Alfonsin? Brincadeira, não queria gerar polêmica. Podemos dizer que o ponto central de Chascomús é este aqui, o relógio dos italianos. Acho que quando a Argentina foi campeã, o pessoal veio comemorar aqui. É como o obelisco de Chascomús, digamos. E aqui diz que esse relógio foi instalado em 1939. Italianos e simpatizantes a Chascomús no centenário de 1839 a 1939. O que aconteceu em 1839 em Chascomús? Como vocês devem estar se perguntando, foi a Batalha dos Livres do Sul. Foi o movimento antirrosista que enfrentou as forças rosistas e tiveram a Batalha de Chascomús bem aqui e o rosismo acabou triunfando. O emblema de Chascomús é sua lagoa. E aqui chegamos. Nos fins de semana, esta rua fica intransitável. Eu já vim aqui em um fim de semana de verão e isso aqui fica lotado. Ai! Confeitaria, com certeza. Poxa, aqui é demais, hein? Você vem aqui comer de frente para a lagoa. O que mais você pode pedir? Que descidinha bonita essa aqui. Antes você passava de carro por essa rua. Podia ir por cima, por baixo, e agora fizeram tudo isso para pedestres. E está lindo para vir aqui do lado da lagoa. Sentar nos bancos para tomar um chimarrão. Havia um mito que dizia que o nome Chascomús vem do Mapudungum, a língua mapuche.
que quer dizer algo como água salgada, mas na verdade, segundo está comprovado, não é assim. Em primeiro lugar, já havia registro do nome Chascomús, ou com diferentes deformações que teve antes dos araucanos chegarem a esta região. E por outro lado, a lagoa é de água doce. Inclusive o emblema de Chascomús é o peixe-rei. E o peixe-rei é um peixe que não vive em água salgada, vive em água doce. Então, essa origem está bastante equivocada, essa origem etimológica do nome de Chascomús. A verdade é que não se sabe ao certo de onde provém. Vim até um lugar emblemático de Chascomús, que é a Capela dos Negros. Chama-se assim porque era o lugar onde os negros podiam vir rezar. Apartheid. Sim, senhoras e senhores. Como na África do Sul, mas em Chascomús, estamos falando do ano de 1862, naquela época havia muitas pessoas negras. Elas viviam nesta região, descendentes de escravos, e usavam este lugar para poder professar sua fé. Não é reconhecida pela Igreja Católica. É como aquela igreja em que fomos no México, em San Juan Chamula, que tem um sincretismo cultural que não é aprovado pela Igreja Católica oficial. Infelizmente, a Capela dos Negros hoje está fechada. Abre, como diz este cartaz, sábados, domingos e feriados das 11 horas às 17 horas. Então, vindo em dia de semana, não podemos entrar. A particularidade é que dentro está a Virgem Morena e o chão é de terra. Muito humilde, obviamente. E este lugar foi usado para colocar as pessoas doentes de cólera e febre amarela. Foi utilizado nas epidemias. Me encontrei caminhando por Chascomús com Carlitos, um vizinho de Remédio Escalada. Ele me disse: "Vou te levar a um lugar de Chascomús onde pouquíssima gente vai." É verdade. Demos toda uma volta ali de carro por estrada rural. E chegamos ao cemitério dos escoceses, o San Andrés. Antigamente os cemitérios municipais eram regidos pela lei católica e não permitiam enterrar neles quem não professasse essa fé. Por isso eram criados nos diferentes povoados os cemitérios dos dissidentes. E aqui está um deles, é do século XIX. Vamos lembrar que por esta região havia muitos ingleses, muitos escoceses que trabalhavam com as ovelhas. Era uma região muito voltada para a criação de ovelhas. Quando morriam, precisavam ser enterrados em algum lugar. Como não eram católicos, eram sepultados aqui. Ninguém conhece isso, é impressionante. Me sinto na Inglaterra. Olhem, as lápides estão escritas em inglês. Por exemplo, aqui temos a de John Greville, who departed this life in Chascomús. Em 16 de maio de 1916, George Harrison. Tem um Beatle aqui. Geralmente, a criação dos cemitérios surgiu ao longo da história por causa das epidemias. Ou seja, epidemia, pum, criamos um cemitério novo. Por exemplo, o cemitério do Oeste em Buenos Aires. Não só houve aqui uma epidemia de cólera, como também sofreram com a febre amarela de 1871. Podemos ver que aqui há vários mortos de 1871 são como 2 anos-chave. 1866 e 1871. Venha aqui à noite e com neblina. E olha, é de arrepiar, hein? 5 da tarde me aproximei novamente à velha estação, lugar onde estão comemorando seus 160 anos. Agora vou entrar no museu, cuja sala acabou de ser reformada e neste momento está sendo inaugurada. Então vamos conhecê-la do zero. Já entro e está esse mapa que é como uma punhalada no coração. As ferrovias antes, as ferrovias agora. Acabei de sair e mostra todo o ferrocídio que a Argentina sofreu de forma interativa, onde esses trabalhadores também estão sendo cortados dessa maneira. Estamos na bilheteria da estação de Chascomús. Aqui temos o formato antigo, onde você comprava a passagem dependendo do destino, e aqui era carimbado. E do outro lado é onde o público ficava esperando. Nunca estive dentro de uma bilheteria de estação de trem e me impressiona que até 2014 ainda estava funcionando. Tudo bem, não com esse sistema. Mas aqui eram vendidos os bilhetes do trem para Buenos Aires e para Mar del Plata. Devemos esclarecer que esses são os bilhetes do tipo Edmondson. E aqui conta perfeitamente a história. Criados pelo inglês Thomas Edmondson na década de 1830,
como uma forma de contabilizar o dinheiro recebido das vendas das passagens e emitir um recibo do pagamento da tarifa que dava à pessoa o direito de viajar no trem. O sistema foi utilizado até os anos 1990 para quem acompanha o mundo ferroviário. Temos JB Larga, que é criador de conteúdo, ele tem um canal, então vão lá segui-lo, que mostra em detalhes cada uma das estações da República Argentina. Conhecemos muitos lugares com você, muitos trens que a gente não conhece e você também mostra todos eles em detalhes. Os trens luxuosos, os trens até quase em um barracão. Sim, me arrependo de não ter subido naquele vagão em Camarões. Havia risco de morte, mas aqui podemos apreciar uma bela maquete de ferromodelismo. A gente pode se encontrar na Superfeira um dia? Não pode faltar uma maquete nem por um dia, hein? Foi você que montou a maquete? Você controla ela com o celular ou estou viajando? Não está viajando, é verdade. Deixa eu ver como é. Aí a gente para, aí faz ele voltar. Não, cara, vou realizar meu sonho de dirigir um trem. Já tô até vendo ele descarrilando, hein? Essas são as marchas primeira e segunda para cima. A linha San Martín, hein? Eu tinha medo ali no cruzamento de descarrilar. Vou te deixar na estação, hein? Posso aumentar a velocidade? Sim. Mesmo se descarrilar, não será como na estreia argentina. Vou frear apertando o vermelho. Vamos, vamos. Me sinto o reverendo Alegria. Além disso, peraí. Olha onde eu parei, hein? Maquinista de primeira linha. O cargo de Marcelo Soto nas ferrovias argentinas está ameaçado, hein? Olhem, esses aqui são os Intercity, os trens que pegamos na Polônia. E viemos encontrá-los numa maquete de Chascomús. Esses aqui eu não reconheço. Quais são? Isso aqui é uma invenção minha, fazendo um trem de longa distância com os vagões, lembra? Era aquilo da TVA? Claro, lembra que começou quando levaram um para fazer de longa distância e ficou lá esquecido? Estou montando mais rápido que eles. Estamos aqui conversando com Júlio, conversas espetaculares sobre a ferrovia, cheias de conhecimento. E ele está me contando que em 1865, quando o trem chegou aqui, levava 4 horas para vir de Constituição até Chascomús. Mas naquela época, quando o trem foi inaugurado, levava 2 dias de carroça para chegar de Buenos Aires a Chascomús. Ou um dia de diligência, era o expresso. Bom, eu de bicicleta demorei mais ou menos 5 ou 6 horas, hein? Da capital até Chascomús, melhor que uma diligência sim. Júlio está trazendo uma série de fatos, não quero aparecer. Primeiro fato, que bom, isso serviu para todos os fazendeiros para levar a colheita, todo o trigo, os animais, etc. E que, por sua vez, ao contrário de muitas outras cidades da Argentina que nasceram com o trem, Chascomús já havia sido fundada em 1779. Então não foi o trem que fundou a cidade, e sim ele chegou até a cidade que já existia. E a chegada do trem deu a Chascomús o status de ter passado de vila para cidade. Esta estação foi inaugurada em 1865, mas é esta parte de trás, a parte posterior, que podemos ver até hoje. O trem chegou aqui, neste ponto, era o ponto final dos trilhos. Aqui terminava a via e quando quiseram estendê-la até Mar del Plata, perceberam que seguindo em linha reta, encontrariam a lagoa. Por isso a via é curva e retorna ao traçado original que temos até hoje. O trem chegou até aqui e depois foi criada uma nova plataforma do outro lado para poder fazer esse desvio e seguir em direção ao sul. E o lado novo que podemos ver hoje em dia, novo entre aspas, foi feito 9 anos depois, em 1874, quando o trem chegou até Dolores. Depois chegou até Maipú e finalmente em 26 de setembro de 1886 acabou chegando à cidade de Mar del Plata. Aqui podemos apreciar um bairro antigo, um velho vagão de madeira. Isso me faz lembrar daquela capa do disco do Serú Girán. E aqui, com a placa da antiga estação de Chascomús, depois de ter realizado o meu sonho de conduzir um trem, vou me despedir deste capítulo de Um Topo por el Mundo. Espero que tenham gostado e viva as ferrovias. Nos vemos na próxima!